Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu tenho gravado vídeo toda semana aqui pro canal para que a gente possa crescer junto, amadurecer junto como a Igreja de Cristo. Então pega seu café, pega sua bebidinha. Hoje eu não tô no café, eu tô numa água saborizada. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a intimidade com Deus. Sabe, durante um tempo eu tinha muita facilidade em aceitar o senhorio de Deus, mas eu não conseguia enxergar Ele como Pai. A paternidade de Deus está disponível para todo aquele que aceita Jesus, mas tem uma diferença entre ela estar disponível e a gente tomar posse daquilo, né? E a gente aceitar aquilo e receber aquilo. Desfrutar da paternidade de Deus é permitir que Ele não só seja o soberano na sua vida em relação a obedecê-lo, mas em permitir que Ele faça coisas para você. Eu aprendi a viver uma vida onde eu posso permitir que Deus cuide de mim. A gente precisa aprender a pedir. A sua relação com seu pai, por exemplo. Você pode contratar alguém, por exemplo, para consertar o chuveiro, né? Mas aí você pode pedir para o seu pai. Você fala, eu tenho um pai que pode fazer isso por mim. Então, às vezes, abrir mão de tentar fazer tudo na própria força. Ah, não, mas eu tenho condição financeira para fazer isso, aquilo. Ah, não, mas eu posso comprar isso para mim. Não, mas eu posso. Mas você já perguntou para o seu pai se ele pode fazer por você ou se ele pode te auxiliar, se ele pode te falar se aquilo é para você ou não? E quando a gente intencionalmente vai causando essas situações para que Deus mostre a face dele como pai, a gente não precisa só esperar acontecer algo para que a gente possa desfrutar da paternidade dele. Muita gente tem esse bloqueio, essa dificuldade de enxergar ele como pai porque não teve um pai terreno presente, né? Ou foi um mau pai, às vezes teve presente, mas o exemplo não foi muito bom. E isso nos afasta da paternidade de Deus, porque a gente obviamente vai refletir esse trauma, essa barreira que a gente teve com o nosso pai natural com Deus, né? E pra gente confiar, acaba sendo mais difícil, até na figura masculina no geral. Não sei como foi o seu relacionamento com o seu pai, mas eu sei que ele pode ter bloqueado o teu relacionamento com Deus. Às vezes a gente se pega tentando performar, né, para agradar a Deus. Então, essa intimidade verdadeira, ela nasce da vulnerabilidade. Ela nasce da fraqueza e não da perfeição. Isso Deus foi me ensinando, gente. Às vezes essa performance, essa necessidade de parecer perfeito o tempo inteiro, ela acaba nos afastando de Deus. E a gente às vezes acha assim, o pecado me separa de Deus. O pecado te separa de Deus, Deus leva isso com muita seriedade. Mas Ele ofereceu a solução para isso, que é o Filho dele na cruz. E ele nos deu a justificação, e ele nos deu a redenção. O pecado, ele não nos vence mais, nós não somos mais escravos do pecado por causa do que Jesus fez. Mas, quando a gente quer preservar o nosso ego intacto, isso nos afasta de Deus. Sabe, Paulo fala assim, quando ouvir essa palavra, não endureça o seu coração. Você entende que isso está na nossa mão? Isso está na nossa mão. E essa tentativa de ser perfeito, tentativa de não querer decepcionar a Deus, a gente acaba tendo muitas vezes uma oração performática, né? Às vezes a gente quer usar as palavras certas, a gente quer falar as coisas certas. A gente tem muito receio, às vezes, não só de errar, mas de mostrar que não sabe. E aí a gente acaba escondendo as nossas falhas, as nossas quedas, os nossos fracassos, a nossa vulnerabilidade. A gente às vezes quer esconder o que nos machuca. Só que a nossa performance não impressiona Deus. E essa verdade, às vezes, é o que a gente precisa ouvir. Não importa o que você faça, Deus não vai te amar mais nem menos. Isso é loucura pra gente. Eu sei, é difícil a gente aceitar que, mas Deus, eu fiz isso e isso. Deus, eu te rejeitei tantas vezes. Deus, eu demorei para aceitar o Senhor. Não tem o que você faça para afastar o amor dele de você. Ele não vai te amar mais ou menos por causa das coisas que você faz. Ele não tá buscando discurso, ele não tá buscando belas palavras, né? Ele tá buscando coração rendido, coração quebrantado, coração arrependido. É aí que ele encontra espaço para entrar. Deus, ele não cura as feridas que a gente esconde. Ele cura as feridas que a gente apresenta a Ele. Às vezes a gente aprendeu que a gente tem que ser forte, a gente aprendeu que a gente não pode ter fraqueza,
que a gente tem que resolver, que a gente dá conta. Só que essa autossuficiência, ela não permite que a graça flua, porque onde o nosso ego está governando, a graça não vai fluir. Lá em Tiago, a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho impede que ele chegue, impede que a gente se arrependa. E é o arrependimento que faz com que a gente acesse o perdão, aquilo que você acha que é a sua fraqueza, aquilo que você acha que você nunca vai conseguir fazer, dar conta, superar. Isso aí que você está pensando agora. Isso aí é o que vai te aproximar de Deus, é o que vai te dar intimidade com o Senhor. Ela começa a brotar, ela começa a surgir, ela vai se tornando ali cada vez maior quando a gente expõe a nossa vulnerabilidade para Deus. Pode ser que a gente tenha muita facilidade em levar para Deus as nossas vitórias, sabe? Obrigada, Deus, ter o coração grato. Amém por isso. Mas a gente também precisa levar para Ele os nossos fracassos. Né? A gente também precisa levar para Ele, Deus, eu não estou conseguindo nessa área, eu não estou conseguindo vencer esse pecado, eu não estou conseguindo ter força para isso e para aquilo, eu não estou conseguindo me manter naquilo que o Senhor me chamou. E é através dessas orações, onde a gente se mostra vulnerável, que Deus tem acesso para nos transformar. Imagina o teu filho se machuca, e aí ele resolve esconder de você o machucado, mas ele não sabe como tratar aquela ferida. Ele não sabe qual remédio passar, ele não sabe que tem que lavar, ele não sabe que tem que ir no hospital, que tem que dar ponto, ele não sabe de nada disso. Mas ele resolve esconder para não te preocupar ou por medo do que você vai fazer. Tem várias razões para um filho esconder algo dos pais. Só que a gente, como pai e mãe, tudo que a gente quer é que o nosso filho venha, porque a gente quer o melhor para ele, né? Então às vezes a gente pensa assim, vai precisar dar ponto, vai precisar lavar esse machucado. Mas é melhor do que uma infecção, é melhor do que piorar essa ferida, né? A gente vai estar ajudando o nosso filho no processo de cura. E Deus é a mesma coisa. Ele quer que você venha com os seus machucados, Ele quer que você venha com os seus traumas, Ele quer que você venha com as suas falhas, porque Ele sabe o que precisa ser feito para a sua cura. Quando a gente permite que Deus entre nesse lugar, a gente é levado ao arrependimento. Ele gera uma mudança na nossa mentalidade e o retorno para Deus. E às vezes a gente se coloca nessa postura vitimista, né? De eu não mereço, então vou me condenar para sempre. Só que não é sobre merecer. Nunca foi sobre merecer. É sobre o amor dele, é sobre a graça, é sobre a gente confiar no caráter dele. Ele é fiel e justo, não é você. Você não é nem fiel nem justo, mas ele é. Ele falou que ele vai nos perdoar. Então, isso é fé, sabe? Isso é fé. É sobre confiar no caráter de um Deus imutável. Ainda que você mude 1 milhão de vezes de ideia, Ele é imutável. Pode ser que hoje o Senhor esteja te chamando não para fazer mais, mas para render mais o seu coração. Bom, gente, essa foi a mensagem de hoje e eu espero que tenha falado no seu coração assim como falou no meu. Compartilhe esse vídeo então com as pessoas que você acha que essa mensagem vai falar o coração delas. Comenta aqui embaixo o que você achou. Que Deus abençoe você e a sua casa e até o próximo vídeo. Tchau!